Boa noite, a graça e a paz de Cristo esteja com todos. A você aqui, a você em casa, sejam bem-vindos. Alguns visitantes nessa noite, Deus os abençoe no nome de Jesus. Nilza, me escuta bem aí atrás, Nilza? Amém. Eu vou tentar manter o microfone aqui, Nilza, na posição correta. Hoje é uma noite especial. Por que especial, pastor? Todo domingo não é um culto especial? Sim. Mas o domingo da ceia é ainda mais especial pelo fator simbólico que ele carrega. Estar diante da mesa do Senhor é algo que realmente traz um impacto às nossas vidas e faz toda a diferença. E hoje nós estamos aqui para celebrar a ceia do Senhor. Então, por isso, seja muito bem-vindo. Mas antes eu queria lembrar, nós tivemos ceia no Santa Helena, ontem tivemos também a comemoração do Dia das Crianças, ensinando e através de uma linguagem que elas possam compreender, a igreja então promove esse tipo de situação, aproveitando as datas, para abençoar as nossas crianças. E tivemos hoje pela manhã um culto abençoado da IBD, uma lição tremenda que foi um impacto e um chamado à igreja para a sua responsabilidade de pregar o Evangelho. Estamos estudando na quarta, fazendo exposição no livro de Atos, e também a nossa revista desse semestre fala sobre a visão, não é? E a natureza da igreja, a missão e a natureza da igreja, que hoje foi uma lição impactante dada pela nossa irmã Edileuza. Quero te desafiar para estar conosco. Meus irmãos, o ano está acabando, estamos em outubro, novembro, já começa as datas comemorativas, muitas confraternizações, e todo mundo tem a agenda familiar, de trabalho, e a eclesiástica, que é a da igreja. Por isso nós antecipamos, eu não sei se Natália conseguiu colocar aí, estará no grupo, já foi postado, mas ela foi atualizada, a agenda da igreja até o final do ano. Todas as datas da cantata, a data da celebração, Congresso dos Jovens, Congresso dos Casais, as nossas conferências de aniversário, culto de gratidão, cantata de Natal, todas as datas estão postas aí para você poder se programar. Família, trabalho e participar à medida que você puder conosco dessas datas especiais de final de ano, para que não haja atropelo de forma alguma. Então, fique atento, olhe, temos lá o batismo, que será no domingo de 1º de dezembro, temos uma turma boa para batizar, e eu quero convocá-los. Já falei com a maioria deles, e nós vamos fazer o seguinte, pelo aperto, nós vamos fazer quarta e domingo de manhã, e teremos, como todos os anos, a reposição para aqueles que não puderem. Então, todas aquelas pessoas que já foram abordadas, por favor, nos procure, pode procurar a Tatiana ou a mim mesmo, para a gente poder encaminhá-lo para as aulas do batismo. O que é que a Bíblia fala sobre batismo? Bom, a Bíblia diz que Jesus deu exemplo e foi às águas do Jordão se batizar com João Batista. A Bíblia fala de vários momentos, quando aquele povo todo, mais de 3.000 almas se converteram, imediatamente creram e foram ao batismo. Fala daquele príncipe, o chefe de um príncipe da Etiópia, que imediatamente ao crer foi batizado. Não há nenhuma instrução na Bíblia sobre nem idade, mas eu já explico sobre isso, nem de qualquer impedimento. Pelo contrário, a Bíblia diz que aquele que crê deve ir ao batismo. Se não for, é pecado, não vai para o céu? Não, batismo não salva ninguém. Tem um caso de um ladrão na cruz que não teve tempo de se batizar, e Jesus disse, você estará comigo no paraíso já já. Mas se pode, deve, porque o batismo é um testemunho público, é uma ordenância do Senhor, não é? E é a porta de entrada para a igreja visível do Senhor, para se tornar membro da igreja do Senhor aqui na terra. A idade. Bom, nós batistas entendemos que é razoável que seja a idade da razão. E que idade é essa? A linha de corte fica nos 12 anos. Mas tem pessoas que com 12 anos, crianças que não têm toda a maturidade para o batismo. Tem até com 15. Então, a gente avalia. Tem crianças com 10, com 11 anos que têm mais maturidade. Mas o corte seria em torno de 12 anos. Com o aval do pai, obviamente. Eu, normalmente, faço uma avaliação com aqueles que vão às águas. Então, nós abrimos, todos esses foram conversados com seus pais e foram avaliados. Então, nós queremos convocá-los
dentro das nossas conferências de aniversário, no domingo pela manhã, nós fazemos o batismo. Dessa feita será aqui, do lado da igreja, não é? No culto, nessa casa de eventos aqui. E teremos logo após o nosso culto com as conferências aqui. Então, será realmente um momento muito bacana. Queremos o café e depois o nosso culto de conferências de aniversário. Eu estou animado, Deus tem feito, já temos os preletores, Deus no fim direcionou tudo, e eu quero então convidar a igreja para estar orando. Queria também fazer um outro apelo aqui, é para o coral, não é? Os homens principalmente. Temos pouco tempo, não é fácil montar um coral para uma cantata. Dileuza tem tido alguma dificuldade, a gente sabe que a agenda de todo mundo, o trabalho é difícil, mas se você de fato quer contribuir, colaborar e, sobretudo, louvar a Deus através dos cânticos, por favor, procure a Dileuza, corra atrás, busque um tempo extra para pegar as músicas do coral, para que a gente possa então fazer a nossa cantata de Natal, como todo ano, que seja lindo, que seja bonito, para a glória do nome de Jesus. Amém, igreja? Esses são, não ficou, Natália não conseguiu colocar, né? Mas estará nos grupos aí, já foi até colocado, depois você vai poder acompanhar a agenda da igreja. Meus irmãos, nessa noite, eu queria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 3, Evangelho de João, capítulo 3. Nós vamos estar falando sobre a ceia do Senhor. A ceia não é uma invenção humana. O apóstolo Paulo diz: eu recebi do Senhor aquilo que também vos entreguei, significando que ele estava apontando aquilo que Jesus fez com seus discípulos. A ceia é uma transição, uma elevação sublime daquilo que se celebrava na antiga aliança, que era a Páscoa, que é uma celebração, uma festa do judaísmo, instituída pelo Senhor, que tinha como os símbolos o sangue e o cordeiro. Quando o povo foi liberto ali no Egito, das garras de Faraó, do pecado, por assim dizer. Mas Jesus, no seu penúltimo dia, reúne os seus discípulos e ele eleva aquele que era o simbolismo da ceia, da Páscoa, para a ceia do Senhor. Então a igreja do Senhor celebra a ceia do Senhor, e não exatamente a Páscoa, embora a gente use o nome Páscoa, a gente celebre, porque o símbolo é o mesmo, mas Jesus está dizendo: eu sou o cumprimento de tudo isso que vocês viram mais de 2000 anos, que apontava para mim. Então, o pão que vocês veem aqui na frente, que nós vamos celebrar daqui a pouco, representa o corpo de Cristo, que foi dado em nosso lugar. Como nós lemos na leitura responsiva, Isaías 53, o seu corpo foi moído. Poderia ser o meu, não ia adiantar nada. Por isso que não adianta sacrifícios humanos, embora os homens possam ser bons e possam ser instrumentos de Deus aqui na terra, mas não passa disso, porque nenhum sacrifício humano vai redimir e dar acesso à eternidade a nenhum outro ser humano. Aquele homem chamado Jesus, sim, porque ele era Deus. E ele diz: agora não será o corpo de animais, e também não haverá sacerdotes intermediários entre vocês e o Pai. Ele diz: eu sou o sacrifício, o próprio Cristo, que era Deus, e a partir de agora eu sou o sumo sacerdote, o sacerdócio real. E vocês todos terão acesso, não precisa de pastor, não precisa de papa, não precisa de ninguém, todo mundo terá acesso. O meu sangue será derramado por vocês. O cálice representa o sangue de Jesus, e não mais o sangue de animais que eram derramados como sacrifício para aplacar a ira de Deus concernente ao pecado do indivíduo ou da nação. Agora o sangue de Jesus definitivamente, como o escritor aos Hebreus diz, não mais repetidamente, não mais todas as vezes que pecar, não, definitivamente o sangue e o sacrifício de Jesus representado nessa ceia, o pão, seu corpo, o cálice, o seu sangue, definitivamente foi feita essa obra e ninguém precisa mais fazer sacrifícios. O sacrifício que você faz é o sacrifício de viver uma vida que glorifique a Deus, renunciando à velha vida, e isso sim, um sacrifício com a força do Espírito Santo para servir a Deus e glorificar o seu nome.
Mas eu estou falando daquele sacrifício que não faz sentido. Subir a escada da penha no rio de joelhos para conseguir algum mérito diante de Deus, para pagar algum favor. Não, não precisa mais. Nem esse, nem qualquer outro. Tudo foi pago lá na cruz. Por isso, celebrar a ceia é tão importante. Por isso, estar aqui diante da mesa do Senhor é tão relevante. E por isso a igreja tem que fazer para lembrar. Nós acreditamos que a ceia é um memorial. Nós lembramos através desses elementos, refletindo na palavra, aquilo que Cristo fez por nós. Eu preguei lá no Santa Helena 3 pontos sobre a ceia do Senhor. Eu falei sobre a gratidão. O pessoal que está no Data Show, pode colocar aí 1 Tessalonicenses 5,18. Nós precisamos ter gratidão. Não é? A Bíblia diz que nós devemos em tudo dar graças a Deus, porque essa é a vontade do Pai em Cristo Jesus. Então, na ceia, nós somos convidados, convocados a refletir o que foi feito por mim, por você, e nesse ato de gratidão, dizer, Senhor, eis-me aqui, eis a minha vida, como um sacrifício vivo. Mas eu também, João 15, 13, coloca aí, esse sacrifício que foi feito, representa tanto, a salvação é de graça para você, João 15, 13, isto, a prova desse amor de Deus, não é palavras, não é aquilo que muitas vezes a gente vê entre os seres humanos, eu amo, você é importante para mim, e nada se faz de prático que prove. Cristo enviou, Ele prova o seu amor por nós, não é? Morrendo, dando a vida a favor dos seus amigos, que foi aqueles que Ele escolheu. E por fim eu falei que a ceia do Senhor produz comunhão. Está lá em 1 aos Coríntios 12, 12, fala dessa comunhão. É interessante que o judaísmo era fechado, não foi a ideia de Deus, mas eles se fecharam e só eles viviam ali. Entretanto, havia também as 12 tribos. E o texto sagrado vai falar que agora nós somos muitos membros, mas nós somos um único corpo. A obra da cruz, a mesa do Senhor, que representa o sacrifício redentor, nos une como um único corpo. Nós podemos ter várias denominações, nós podemos estar espalhados em qualquer lugar do mundo, mas nós temos esta unidade na pessoa de Jesus. Nós somos um único corpo, embora famílias diferentes, denominações diferentes. Essa é a unidade verdadeira. Essa unidade que se diz, não é? A Igreja Católica diz assim, não, mas os protestantes são divididos, fracionados, a Igreja Católica é uma só. Essa unidade não está na Bíblia. Deus nunca exigiu isso de ninguém. A unidade verdadeira não é ter uma bandeira denominacional para dizer nós somos únicos, como eles alegam ser. E a gente sabe que não é, que há muitas divisões, e já houve e ainda há. Não, a unidade verdadeira que a Bíblia retrata e fala é essa aqui, é unidos em um único corpo, em uma única fé, na fé do Filho de Deus. Isso é unidade bíblica, e nós somos, apesar de sermos tantos em tantos lugares, em Cristo Jesus, nós somos um. Amém, igreja? Isto é sublime e maravilhoso. Como o seu corpo tem um braço, a perna, mas é um corpo, apesar de muitos membros. Israel tinha 12 tribos, mas era um único Israel, porque eles serviam um único Deus, uma única lei, então eles eram um, por causa daquilo que apontava para o Cordeiro de Deus. Quem pode participar da ceia do Senhor? Todo aquele que um dia recebeu Jesus no coração como Senhor e Salvador. Todo aquele que desceu as águas do batismo, porque então se torna membro da igreja visível, e está em comunhão com o seu irmão, com a sua irmã, ou com a sua igreja. Dito isso, eu queria então ler o texto, Evangelho de João, capítulo 3. Vejamos aqui então, João capítulo 3, a partir do verso 16, e somente o verso 16. João 3, 16, acredito que a igreja não conheça o texto, mas a gente vai apresentar o texto à igreja, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A gente pode ler agora de forma responsiva todos juntos, vamos lá? Porque Deus... Vamos orar. Obrigado, Senhor, por estarmos reunidos aqui.
por aqueles que estão assistindo a transmissão desse culto em algum lugar, que o Senhor possa consolar e alimentar a alma dessas pessoas e trazer respostas para os anseios de suas vidas e as suas carências. Mas a nós também que viemos aqui cultuá-lo enquanto família, aos visitantes que entraram, Senhor, nós nos colocamos na total dependência do Teu Espírito e pedimos no nome de Jesus Cristo que o Senhor fale como só o Senhor pode falar, pelo poder do Espírito Santo, usando a minha vida para transmitir as Sagradas Escrituras, e que nessa noite haja conserto, restauração, conversão, tudo para que o nome de Jesus seja glorificado. Fala aos nossos corações pela sua palavra, é a nossa oração no nome de Jesus. Eu quero falar então sobre esse texto que explica o que é a ceia do Senhor, João 3,16, tão conhecido da igreja, tão repetido, mas eu queria pensar um pouco sobre ele, o que isso representa. E eu queria então fazer 4 pontuações sobre o texto do Evangelho de João, desse amor que é representado na prática. O primeiro dele é o amor incondicional de Deus. Deus não ama porque somos dignos. Essa é a primeira coisa que todo ser humano devia entender, e a igreja. Mas apesar da nossa indignidade, Deus não está aqui na sua vida, Deus não lhe chama porque viu alguma coisa especial na sua vida. Não, 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 não. Não pense dessa forma, porque ninguém merece coisa alguma. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. O amor de Deus é soberano, é espontâneo, é da natureza de Deus, é porque Ele quis, não é porque Ele viu, ou previu, ou anteviu alguma coisa boa em Moabe, não é, ou em sua vida. O amor de Deus é incondicional, pelo contrário, Ele viu que éramos. O texto sagrado vai dizer, filhos da ira, filhos do diabo, não é? Que éramos corruptos, por natureza pecadores, e é dessa forma que precisamos entender esse amor. Quando João diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, esse amor, em primeiro lugar, é incondicional. Não é porque você é perfeito, é apesar da sua imperfeição. Esse amor é uma resposta aos seres humanos pecadores, é uma iniciativa divina. Não importa a linha teológica da salvação que você creia, uma coisa tenha certeza, é uma iniciativa de Deus. Foi Ele quem mandou. O capítulo 1 desse mesmo Evangelho diz que Deus enviou o seu Filho, e o Verbo se fez carne e habitou. Foi uma iniciativa de Deus, enviar Jesus para nos tomar, nos resgatar. Deus escolhe amar e salvar pessoas, com base nas suas obras? Não, com base na graça dele, amém? Isso não é maravilhoso? Entender isso é fundamental, para que ninguém se infle, para que não aconteça com a igreja de Jesus o que aconteceu com o judaísmo, que se achavam tão especiais e que tinham alguma coisa assim, muito especial, então Deus os escolheu e rejeitou o resto do mundo. Não existe isso, irmãos. Tire isso da sua cabeça, esqueça isso. Deus te chamou porque Ele tomou a iniciativa. Deus te chamou não é porque você é bom, ou distribui cesta básica, ou porque a igreja faz caridade. Não, a igreja até deve fazer e todos devemos fazer. Deus te chamou porque Ele, pela sua graça, favor imerecido, olhou para você e decidiu te salvar, apesar de você não ser as melhores pessoas. Amém? Isso é tremendo. Como isso é consolador. Efésios capítulo 2, verso 4 e 5, pode colocar aí, Efésios 2, 4 e 5, mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. É esse Deus. A primeira coisa que nós precisamos pensar na ceia é essa ação de Deus que veio a nós, que nos amou pela graça, só graça, nada mais. Não há mérito em nós. A lição que nós tiramos dessa ação de Deus, a igreja deve refletir esse amor incondicional na sua missão também, como foi pregado hoje pela manhã. A igreja deve refletir esse amor e olhar para as pessoas aí fora, pensando, poxa vida, eu era tão pecador e continuo sendo, não tenho mérito nenhum para estar aqui, mas Deus, pela sua graça, me alcançou, pela sua graça me amou, me escolheu, e eu não sei nem explicar como é isso.
e agora me transformou, porque aonde o Evangelho chega, ele transforma, mas isso não me faz melhor que ninguém, isso não me faz olhar para o outro com um olhar de repreensão e de desprezo, pelo contrário, a lição que nós tiramos dessa ação de Deus, é que a nossa missão é reproduzir isso, assim como Deus não exigiu a perfeição da nossa parte para nos amar, tampouco devemos exigir perfeição de ninguém. É Deus quem escolhe, é Deus quem vê o pecador. Devemos nos aproximar dos perdidos, com graça e compaixão, como Cristo fez com nós, entendendo que todos nós podemos ser um objeto da ação de Deus a partir de agora, já que esse amor foi colocado em você. Deixe que esse amor derrame a partir de você, amém? Essa é a primeira lição que nós aprendemos desse amor incondicional. Nessa manhã nós somos impactados pela lição da revista, porque ela justamente chama, e eu falei, Deus, obrigado, porque a gente não combina essas coisas, a gente ora todo o tempo, a gente planeja a vida da igreja, inspirado por Deus, e quando eu vi a Edileuza pregando de manhã, eu falei, meu Deus do céu, é o que vou pregar à noite, falar desse amor de Deus, dessa misericórdia, de olhar para o outro e dizer, é de pregar, é de fazer cumprir essa frase que a gente fala aqui, todos os domingos e todos os cultos, vem e traga mais um, mas quem é que você tem trago? É de você cumprir no seu campo missionário. Qual é o meu campo missionário? É missões nacionais? Não, esse você contribui e Deus tem levantado e a gente envia, através das nossas ofertas, as pessoas, é na sua faculdade, é no seu trabalho, é na sua vizinhança, é na sua universidade, esse é o seu campo missionário. Reproduz esse amor. As pessoas que estão ali, deixa eu antecipar uma coisa, elas não merecem, como você não merecia. Mas Deus resolveu, por graça, colocar o amor em você, pois a partir de você transborde nessas pessoas. Mas você também não tem responsabilidade de fazer ninguém ir a Cristo. Deixe que o Espírito Santo faça essa obra, amém? Quando nós viemos à cruz, quando nós viemos à ceia, nós aprendemos sobre isso. Mas a segunda lição, nesse texto, do capítulo 3, verso 16, é a oferta do Filho unigênito. Veja aí, ele diz que Deus amou muito de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O maior presente que Deus poderia ter nos dado foi o seu próprio Filho. Alguém dá o Filho? Olha, a coisa está difícil hoje. Eu me coloco naquilo que vou pontuar aqui, até testemunhei para uma mãe, hoje pela manhã. O filho é uma coisa muito preciosa para todos os pais. Mas acontece que está ficando uma coisa assim, passando da linha do razoável. Amar, cuidar e ensinar é o papel de pai e mãe. Mas a gente às vezes está super protegendo os filhos, de forma que nós estamos estragando, tirando e impedindo eles de desenvolverem a autodefesa, a capacidade de dizer e olhar nos olhos, não gostei, não sei, não quero, não é assim, de discutir, de abrir um diálogo, porque o pai e a mãe estão sempre presentes, fazendo o papel que o filho deveria fazer. E é interessante que boa parte da geração desse auditório não teve isso. Minha mãe, quando eu fiz 8 anos, me mandou para um colégio, que eu tinha que pegar um ônibus e gastar uns 40 minutos para chegar. Ela diz assim, você vai pegar e você vai. Primeira coisa, respeite as mulheres. Eu estou voltando aí 45 anos, no mínimo no tempo. Respeite as mulheres e cuide delas. Segundo lugar, não meta-se em encrenca, porque se você se meter em encrenca, você vá para dar conta, porque se você apanhar lá, você chega em casa e apanha de novo, e seja um homem. Eu não tive pai e mãe para estar em cima de mim. Estou aqui hoje, pela misericórdia de Deus. Mas quando você super protege e acha que está ajudando, você está atrapalhando. Cuidar é uma coisa, super proteger é outra. E eu abri esse parênteses, e eu até disse para essa mãe, eu falei, olha, eu cometi um erro, eu acho que eu passei, acho que todos nós cometemos, né, com a minha filha, tem 31 anos, é casada, mas Deus é misericordioso, e Deus sabe, eu falei, Senhor, e Deus deu um marido a ela, que o marido é durinho, e botou ela no prumo. Falou, não sou seu pai, sou seu marido. Não, mas está doendo aqui, pois vai passar, vamos tomar um remédio. E botou ela, porque não tem mamãe perto, entendeu? E mamãe agora vai ter limite, porque tem marido. É assim que é. E não é que ela melhorou muito, irmãos. Não é que ela virou uma mulher.
uma esposa. É a vida. E eu falo, meu Deus, estava precisando disso mesmo, né? A gente deu uma estragada em Rebeca, né, de Cleide? E mãe gosta, pai é menos, pai vai lá e a mãe, vai bater em mim, né? Ela não bate não, né? Mãe tem essas manias mas acaba que estraga. Por que eu digo isso? Porque o texto sagrado diz que Deus mandou o seu filho unigênito, ele não poupou. Há textos que vai dizer, se ele não poupou o seu único filho, o seu próprio filho, e ele deu em resgate de muitos. Esse foi o maior presente que nós recebemos, foi Deus ter dado o seu Filho unigênito. Ele não deu algo qualquer, ele não deu alguma coisa que não tinha valor. Ele deu de si mesmo, ele deu o seu próprio Filho, irmãos. Por isso a ceia precisa ser valorizada, o Evangelho precisa ser valorizado. E a sua vida, você precisa entender, meu Deus, eu estou aqui, foi de graça para mim. Mas foi um alto preço para o Senhor, como nós cantamos. Foi dado o próprio Filho de Deus para morrer. Esse pão e esse cálice representam o corpo e o sangue dele. Aqui nós entramos na doutrina da expiação, que afirma que a morte de Cristo foi eficaz e foi feita com justiça divina, plenamente para punir o pecado e nos colocar em conciliação com Deus, porque éramos inimigos de Deus. A cruz é a manifestação máxima do amor de Deus, aonde Ele sacrifica o seu próprio Filho para redimir um povo. Veja que sacrifício deve ser feito. Poupar muitas vezes, eu sei que a gente às vezes faz tudo certo e ainda dá errado, mas a regra é essa. O sacrifício muitas vezes é para a bênção. E o texto sagrado vai nos ensinar que Ele amou de tal maneira, mas agora não é só de palavras, é palavras e ação, que Ele entregou o seu próprio Filho. Por favor, Romanos 5:8, pode projetar aí, Romanos 5:8 vai dizer assim, mas Deus prova, não apenas falando, Ele prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse era o nosso estado, essa é a bondade de Deus e a prova desse amor. O que aprendemos aqui? A igreja deve viver e anunciar o Evangelho, né, centrado na pessoa de Jesus Cristo. Não é do pastor, não é do cantor, não é do tocador, não é da placa da denominação, mas é centrada na pessoa de Jesus Cristo. É a única que vai trazer esperança e salvação, porque foi Ele quem fez uma obra redentora para salvar a muitos. A pregação da igreja deve ter a centralidade, e o ponto principal é a pregação. Eu não sei quem será salvo, ninguém sabe, mas pregando e testemunhando, Deus vai chamar no coração aqueles que Ele aprove escolher. Amém? Ele amou. E nós precisamos entender que esse amor tem um preço, não é amor de boca, como a gente às vezes fala, fulano de tal disse que me ama, mas nunca fez um sacrifício. Cristo não apenas disse que te ama, o Pai não apenas disse que te ama, Ele cortou da sua própria carne, entregando o seu próprio Filho. Essa é a segunda lição que nós aprendemos aqui na ceia. Mas a terceira lição é a condição para que isso aconteça é o crer. E nós também não podemos cair num outro extremo de querer fazer ajeitadinho, de querer encher a igreja, de venha como estás, ok, e fique como quiser. Não, esse não, ok. Isso não é o chamado de Deus. Não é assim que Deus opera através da igreja, e nunca foi e nunca será. O ponto é crer, mas o segundo ponto é, se creu, a vida será transformada. Veja, a salvação é oferecida a todos que creem, a todos, mas a todos que creem. A pregação é oferecida a todos, mas a salvação é dada a todos que creem. Muda um pouquinho, não é? Sem distinção, todo esse ou todo aquele que crê, esse será salvo. E isso é um dom de Deus, não é pela capacidade humana. Aí a gente entra naquela polêmica, aquela discussão da eleição, não eleição. Ora, mas eu vou entender, veja bem, tem um texto lá em Efésios capítulo 2, verso 8. Olha Efésios 2, verso 8, que vai dizer, Efésios 2, verso 8.
porque pela graça sois salvos, mediante a fé, é o crer, não é? Foi de graça, uma ação de Deus, o que eu já falei, não é? Nós não merecíamos. Mediante a fé, é o crer. Isso não vem de vocês, é o quê? Dom de Deus. Todos que vão ouvir vão crer? Não. E por quê? Porque Deus é quem sabe. É porque alguns não vão responder. Nosso dever é pregar. Nosso dever é falar desse amor redentor. A fé salvadora é fruto da regeneração, é fruto de uma ação do próprio Deus, uma ação do Espírito Santo que vem ao indivíduo para fazê-lo crer naquela palavra que lhe foi pregada, na ação do amor e da graça de Deus que foi derramado. Essa doutrina tem harmonia na justiça de Deus e na sua eleição, porque não somos nós, mas nós somos o papel e temos o papel de pregar o Evangelho, deixando os resultados com Deus. Qual é o ponto para ter a salvação? É preciso crer em Cristo Jesus, não ter vergonha dele, dizer eu sou crente, eu tenho orgulho no sentido bom da palavra, e prego o nome de Jesus. Se gostar de mim é assim, eu sou crente. Não gosta de crente? Então não vai gostar de mim. É porque você não gosta de Jesus, porque eu sou crente em Cristo Jesus. A ceia nos prova isso, quando nós lemos o capítulo 3, o verso 16, é uma ação do Espírito que vem a nós. É interessante que se você tirar e lembrar do dia que você se converteu, a despeito de ter nascido num lar cristão, porque mesmo os que nascem, tem um dia especial que Deus chama. E eu me lembro como hoje estou vendo vocês o dia que eu estava dentro de uma igreja, e naquele dia foi o meu dia. O pregador pregou lá em Eclesiastes, lembra do teu Criador, e eu já tocava, eu já cantava, eu já compunha, eu já conhecia o Evangelho, mas foi aquele dia que foi, é por isso que fala que é um chamado irresistível, porque eu estava desesperado, eu falei, eu tenho que ir na frente, eu tenho que ir na frente, eu tenho que ir na frente, e eu falava, Deus não deixa esse homem parar o apelo, Deus não deixa esse homem parar o apelo, eu preciso de Jesus, eu quero Jesus, Jesus está falando, era irresistível aquilo, e foi de mim? Não foi de mim, foi uma ação do Espírito Santo na minha vida, e eu tenho absoluta certeza, que aqueles que estão nesse auditório, que um dia disseram sim ao Senhor, foi exatamente isso que aconteceu, alguma coisa veio a você, foi como o segundo está aqui hoje, foi como o segundo, que todo mundo aqui orava, que já frequentava a igreja, a esposa crente, eu nem fiz apelo naquele dia, não foi? Acho que eu nem fiz, eu virei, quando eu vi, estava segundo aqui chorando. Por que ele estava aqui chorando? Porque aquele dia foi o dia que Deus escolheu para falar ao coração de segundo, amém? É assim que funciona, irmãos. Mas é preciso crer, ele creu, ele foi movido, ele foi tocado, como diz Romanos 8. O que é que nós aprendemos aqui? A igreja deve entender que, embora pregue a mensagem a todos, é Deus que efetua a salvação, não somos nós, não vamos obrigar ninguém, não vamos insistir no sentido de constranger ninguém. Quem constrange é o Espírito Santo, e quando ele constrange, não tem saída para o ser humano. Assim, a evangelização deve ser feita com confiança na soberania de Deus. A igreja deve orar, deve pregar o Evangelho, e quem crer vai ser movido pelo Espírito Santo e regenerado pela obra redentora em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Quando nós vemos a mesa do Senhor e participamos da ceia, nós precisamos renovar isso em nossas vidas, dizer, Senhor, o Senhor fez isso na minha vida, e eu tenho pregado o Evangelho. Foi dito hoje pela manhã, pregue muito, que a gente não sabe quantos virão, a gente não sabe quem é que Deus vai dar o dom de crer, eu não sei. Agora, veja, eu não estou dizendo que aquele que não creu hoje não vai crer amanhã, não estou dizendo isso não. Tem gente que passa anos, e ali pertinho de partir, Deus chama. Eu não estou julgando isso, eu estou falando que não é capacidade humana, que não é o humano, mas o dever da igreja é falar do amor de Deus, de um amor que Ele declara e que Ele prova, porque Deus provou o seu amor, e nós precisamos entender isso, precisamos entender que o Espírito Santo faz essa obra, compelindo os homens a dizer, eu preciso de Jesus Cristo, não é Cristo que precisa de você, é você que precisa do Senhor. Que coisa maravilhosa. Quando você vier à mesa do Senhor nessa noite, pense nisso.
o quanto você tem sido um instrumento de Deus, desse amor que está derramado no seu coração, ser transbordado em outras pessoas, deixando que Deus faça a sua obra. E por fim, o último ponto é o resultado de tudo isso. Para onde isso descampa? Por que a igreja recebeu esse chamado e essa missão do Senhor? Não é nossa essa missão. Dizer que essa é a missão da igreja, essa é a missão que a igreja recebeu de Cristo. A missão, em princípio e de prioridade, é do Senhor. A igreja cumpre a missão do Senhor. Isso descampa na vida eterna. O propósito final do amor de Deus ao homem é salvá-lo da perdição eterna para a vida eterna. Isso tanto é a qualidade de vida que ele terá aqui, quanto a garantia de vida que ele terá para a eternidade. Porque Deus muda a vida aqui. Também a gente não pode esse discurso de que, não, Deus não vai fazer nada. Ele faz, o Evangelho muda. O Evangelho muda a saúde, o Evangelho muda o casamento, o Evangelho muda a vida financeira, o Evangelho muda a vida espiritual. O Evangelho, aonde chega, ele muda tudo, irmãos. Não existe Evangelho que não mude, não é Evangelho de Jesus. Ele muda, ele transforma. Ele é diferente de tudo isso que os homens oferecem. Ele transforma o indivíduo. O amor de Deus tem um objetivo final. É tirar o homem do inferno e levar o homem ao céu. É tirar o homem dessa inimizade contra Deus e com Deus e levá-lo a voltar à reconciliação. Aos Gálatas, Paulo vai dizer, porque ele nos deu o ministério da reconciliação, porque em Cristo Jesus ele está reconciliando o mundo. Em Cristo. Jesus veio reconciliar, a igreja tem esse papel hoje, esta missão dada pelo Senhor, de ser esse instrumento de reconciliação, trazendo qualidade de vida aqui e agora, e aí guarde os parâmetros dessa qualidade de vida, ninguém está falando aqui desses absurdos que ensinam por aí, para encher as igrejas, mas é a qualidade de vida, é uma transformação mesmo, de libertar, de mudar a mente, a alma, de fazer essa pessoa ficar melhor, de gerar perdão no coração dela se transformar em alguém que glorifica o nome do Senhor, mas a garantia da eternidade, isso é o tremendo, isso é maravilhoso, porque crente não perde, não é, eu falei lá no Santa Helena, eu vou falar aqui de novo, é a margarida, né, Simone? Crente não é flor margarida, bem me quer, mal me quer, bem me quer, estou salvo, perdi a salvação, estou no inferno, estou no céu, estou no inferno, estou no céu. Não, nós não cremos assim. Os batistas creem que uma vez salvo para, se foi salvo de verdade. Nós erramos, mas o Espírito Santo vem e fala a você, porque o Evangelho transforma, e de glória em glória nós somos transformados. Mas aquilo que nos separava, a parede da inimizade, não, Deus em Cristo pagou um preço definitivo, e nesse sentido aí, sem querer fazer polêmica, entrar em teologia, isso aqui não é academia, isso aqui é uma igreja, aí eu prefiro a tulipa, do que a margarida, salvo uma vez, salvo para sempre. Não perde a salvação, porque não foi mérito seu. Aí está no começo da mensagem, você não fez nada, foi graça de Deus, Ele te chamou, mas porque você foi salvo, você vai vencer, fugir do pecado, dizer não ao pecado, ter nojo do pecado e viver para glorificar a Deus. A vida eterna começa no momento da conversão, quando o crente é selado pelo Espírito Santo, sendo esse selo a garantia para a eternidade, a segurança da salvação é um ponto fundamental na teologia da igreja histórica, pois está alicerçada na obra da redenção, representada nessa mesa, onde Cristo cumpriu a obra totalmente e definitivamente. É interessante, é totalmente definitivamente, não há mais espaço para outra coisa. João 10, 28, por favor, pode projetar aí, João 10, 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perderão, jamais, olha o texto sagrado, e ninguém arrebatará vocês da minha mão. Palavras de Jesus, palavras de Jesus.
Bíblia Sagrada. Quem dá a vida eterna é Ele. E quem Ele deu, ninguém tira. Ninguém arranca da mão dEle. E não perecerá. Palavras de Jesus. Qual a lição que nós tiramos aqui, meus irmãos? A igreja deve viver com a perspectiva na eternidade. Amar esse mundo, ficar aqui. Você pode até aproveitar com moderação, com olhos da eternidade, e desfrutar da grandeza e beleza da terra, daquilo que Deus fez, que é tudo perfeito. Ele disse que era tudo bom, e sim é, mas entendendo que aqui não é o seu lugar. A ceia nos faz lembrar, quando Paulo diz aos Coríntios, capítulo 11, primeiro aos Coríntios, que é até que ele venha. Então aponta para que a igreja reflita, e por isso que a igreja tem que ceiar, porque ela não pode se apegar a isso aqui. Isso aqui vai passar, nós somos peregrinos, o nosso lar e a nossa morada é outro lugar. Nisso os irmãos nossos da Assembleia vivem falando, e é verdade. A nossa casa celestial está lá em João. Ele disse: eu vou preparar um lugar para onde eu estiver, e sejais vós também. Jesus foi preparar um lugar. Nosso lugar é na eternidade. Aqui somos peregrinos. E nesse sentido, nós precisamos olhar para o céu, porque lá é um lugar duradouro, como nós cantamos aqui aquela canção que a igreja gosta tanto, Lago Azul? Rio Azul, é lago, é rio, mar, é tudo igual. A música aqui falou de um rio também, né? Essa música aqui só tem um ponto aqui. Cadê GG que cantou essa música aqui? Cadê GG? Está por aqui? Está ali. É que ela fala que eu não quis voltar, eu não podia voltar. Eu não sei, eu preciso analisar essa letra. Eu acho que as pessoas podem sim. Tem muita gente que quer voltar, não quer ir não, né? Porque tem uma parte dela que fala, quando os discípulos falam, para onde iremos nós se só tu tem palavras de vida eterna? Eu acho que foi baseado nisso, né? Mas a letra coloca de forma que parece que eu tenho a opção de voltar. Ele diz que não tem, mas ele tem. Porque tem muita gente que dá, né? Judas, por exemplo, deu uma ré grande. Saul e alguns outros aí nas escrituras. Mas escuta, não porque converteram, porque nunca foram. Mas escuta, a eternidade é o nosso lugar. A eternidade é o nosso lugar, e a igreja deve olhar para ela. A certeza da vida eterna deve nos motivar a viver em santidade, né? Debaixo da justiça, dos valores, dos princípios, e compartilhar essa experiência com outros. Ora, Lavínia, se você sabe que tem uma amiga sua que está perdida, qual é o seu dever? Deixa eu te dizer uma coisa, não fique com raiva de mim, não fique chateada, nós não vamos perder a nossa amizade, eu estou aqui com você. Agora, quero te dizer uma coisa. A Bíblia diz que só há um caminho, só uma verdade, só tem alguém que pode lhe dar a vida. O nome dele é Jesus. Deixe os resultados com o Senhor. Não é hoje, pode ser que não seja amanhã, pode ser que daqui 10 anos, 20 anos você encontre essa pessoa e fala: olá, você lembra aquilo que você disse para mim? Aquilo ficou gravado no meu coração. E eu sou uma serva do Senhor. Gente, quantos testemunhos vocês já ouviram sobre isso? De pessoas que nunca mais você vê, e quando você encontra tempos depois aquela pessoa, você lembra aquilo que você me falou? Ficou gravado aqui. Um dia Deus veio ao meu coração e me deu o dom de crer, e hoje eu sirvo ao Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. A igreja precisa entender que tudo isso cai e aponta para a eternidade, aonde o Senhor quer nos levar, e é por isso que Ele mandou Jesus. Quando você vier a essa mesa, e talvez alguns aqui falem: pastor, eu não estou bem, eu briguei com o marido, com a esposa, eu não estou. Paulo não disse que isso é um motivo, se você é crente de verdade, que te tire da mesa. Ele diz: examine-se, peça perdão e venha à mesa do Senhor, porque a mesa do Senhor tem o poder, ela redimiu você, ela capacitou você, o pecado não tem domínio mais sobre você, você não é escravo do pecado, você é servo de Deus. Nós aprendemos nesse texto a importância do amor, da prática do amor, de viver conforme Ele nos amou e expressar esse amor, de proclamar esse evangelho e de caminhar sobre a esperança da eternidade, sabendo que se esses homens espalhados pelo mundo apertar qualquer botão e tudo for embora, é porque chegou a hora, Deus é quem permitiu, e eu não sei para onde eles vão, eu sei que nós iremos para a eternidade em Cristo Jesus, amém? E essa é a esperança de estarmos aqui.